Olá, boa tarde, bem-vindo, bem-vinda de volta a mais uma live do CBN Entrevista. Quinta-feira fria e chuvosa no norte do Paraná, como de resto em todo o sul e outras regiões do país. A live que encerra a nossa semana do projeto é especialíssima, com mais um grande convidado hoje, o professor e jurista Walter Fanganiello Mairovich, que é colunista aqui da Rádio CBN, da Rede CBN de Rádio, colaborador nosso na coluna Cidadania e Justiça, Justiça e Cidadania, em 2 edições conosco, professor Walter Mairovich, que é uma das maiores referências do direito hoje no país. Muito requisitado pela imprensa nacional, pela imprensa internacional, por seu amplo espectro de conhecimento nessa área, autor de vários livros, tem um currículo incrível. Daqui a pouquinho, assim que a gente estabelecer a conexão com o professor Walter Mairovich, nós vamos inclusive passar pelo currículo do professor Walter Mairovich, que esteve conosco aqui em Londrina no ano passado, né? Nós tivemos o privilégio de receber o jurista Walter Fanganiello Mairovich no Fórum CBN Ética nos Negócios. A gente vai falar muito de ética nos negócios, vamos falar também sobre ética na política. São dias muito desafiadores para a justiça, o papel da mais alta instância, da mais alta corte da justiça no Brasil, a performance de seus juízes, dos seus ministros, né? As muitas tentativas que o executivo tem feito em relação à autonomia do judiciário e também aquilo que muitas vezes parece ser interferência do judiciário em outros poderes, no executivo, no legislativo. Você não perde por esperar. Tem tudo para ser um grande papo, uma aula aqui com o professor Walter Fanganiello Mairovich. Só esperando aqui o professor Walter aqui. Já chegou. Vamos colocá-lo em conexão conosco. Professor Walter Mairovich, aqui está. Vamos integrá-lo à nossa conversa. Espero que você goste. Olá, professor. Boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde, Gelson. Boa tarde, ouvintes da CBN de Londrina. É um grande prazer, viu, rever você e também poder falar de novo com os ouvintes da CBN de Londrina. Eu esperava sinceramente, viu, professor, que esse nosso encontro fosse presencial. Não é o caso, né? A gente tem que ir para um outro momento. Professor, antes da gente entrar aqui nos tópicos preparados para a nossa conversa, eu quero falar e faço questão. Eu sei que o senhor não aprovaria se eu lhe consultasse antes, mas eu faço questão de falar um pouco desse seu currículo, que é incrível. A minha curiosidade é como é que o senhor está lidando com a pandemia, professor? Em casa, fechadinho? Sim, ao contrário do presidente Bolsonaro, eu acreditei na Organização Mundial da Saúde. Então, eu, minha mulher e mais os filhos que ainda moram aqui com a gente, tá? Estamos todos aqui confinados, em quarentena e, evidentemente, orando para que essa pandemia vá embora o mais rápido possível, ou que apareça uma vacina pronta tal, e também orando para aqueles que foram, né? Principalmente Bom, porque já perdemos amigos, né? a gente vai precisar rezar também para os desajuizados, né? Para aqueles que definitivamente acham que a pandemia é só uma gripezinha. Bom, o professor Walter Mairovich, é pouco provável que você, amigo da CBN, não o conheça. O professor Walter Mairovich é um dos grandes colaboradores do nosso time de comentários, desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, foi desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, preside ainda, né, professor? A fundação, preside e é fundador do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone de Ciências Criminais, professor de pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal,
é professor visitante da Universidade de Georgetown, em Washington, nos Estados Unidos, foi secretário nacional antidrogas da Presidência da República, ocupa a cadeira número 28 da Academia Paulista de História, por isso que ele é um exímio contador de história, e ninguém liga a história, o passado ao presente, como o professor Walter Fanganiello. É um estudioso do crime organizado. Ele não é pescador. Nos anos de 1990, foi o primeiro não italiano condecorado pelo governo da Itália pelo trabalho que fez no combate à máfia. É uma das nossas, eu ousaria dizer que é a nossa maior autoridade em Operação Mãos Limpas. Aquela mesmo, lá na Itália, que inspirou os procuradores, Deltan Dallagnol, sua equipe, que inspirou a Operação Lava Jato. Ô, professor, eu não sei nem por onde começar ao certo, mas vou começar com o título de uma das suas últimas colunas aqui na CBN. Aspas. O direito não nasceu para ser maltratado. Fecha aspas. Estamos maltratando o direito, professor? Sim, sim. Vejam que agora, vejam ouvintes, que agora foi tirado da cartola o número 142, da cartola jurídica, né? O artigo 142 da Constituição, e se começou a falar, evidente que riscando o artigo 2º dessa Constituição, aquele que está bem no começo e que estabelece a tripartição fundamental dos poderes, adotado quando desenvolvida pelo Montesquieu, né? Que fala que nós temos só 3 poderes, está na Constituição, né? Legislativo, Executivo e Judiciário. Mas esse contorcionismo, essa tirada de coelho da cartola jurídica, mostra uma interpretação totalmente torta, canhestra, mas que foi de muito agrado do presidente da República. E o que é isso, Gelson? Na realidade, é colocar as Forças Armadas como uma instituição a julgar os juízes, né? Que juízes? Os 11 do Supremo. Está acima dos 11 do Supremos, do Supremo nos casos de controvérsia, nos casos de dissenso com outros poderes. Como o presidente Bolsonaro tem um dissenso a cada 15 minutos, acho que a cada 5 minutos com o Supremo, então podemos dizer que a valer essa tese tirada da cartola, nós teríamos as Forças Armadas a resolver quem tem razão, o Executivo ou o Judiciário, qual é a interpretação melhor, mas e quem falaria pelas Forças Armadas? Aí diz que na Constituição que o comandante das Forças Armadas é o presidente da República, Bolsonaro. Então ele seria o juiz do juiz. Que coincidência. Só professor, isso, né? O sistema da tripartição entre executivo, legislativo e judiciário, o país tem 3 poderes, o senhor acabou de frisar, está lá na Constituição. Esse sistema corre algum risco, na sua opinião? Bom, nós vimos aí uma tentativa, né? Onde, com base num parecer de um jurista, se entendeu que as Forças Armadas tinham o poder moderador. Então, foi uma volta ao tempo do Império, onde o imperador tinha o poder moderador. Só que não contaram, e aí vamos à história, não contaram que o Dom Pedro II quis se livrar desse poder moderador. Nomeou uma comissão de juristas, porque ele queria que estabelecer uma Corte Suprema de modelo americano, que era para dar a última palavra, decidir sobre os conflitos. E essa comissão foi, mas quando essa comissão voltou, a República já estava vigorante no Brasil, tinha sido proclamada a República. Mas o primeiro ato da República e a primeira Constituição republicana já colocou o Supremo Tribunal Federal e os 3 poderes. E o Supremo Tribunal foi instalado 4 dias depois da Constituição, no Rio de Janeiro, que era a capital da República,
República, na Rua do Lavradio. Então, a partir daí e na República, nós temos sempre essa tripartição fundamental. Valendo lembrar ainda, Gelson, antes que eu esqueça, que quem elaborou 1806, nós estamos falando então do século XIX, o poder moderador foi um suíço que foi para a França, virou político e pensador, político francês e pensador, me refiro a Benjamin Constant. O Benjamin Constant deixa claro na sua obra que o poder moderador só cabe em monarquias constitucionais. Ora, nós estamos numa república. Então, querer empurrar um poder moderador para as Forças Armadas é golpe. Professor, a palavra final é sempre do Supremo em relação à Constituição? Sim, sim, nós temos, evidentemente, um sistema de freios e contrapesos. Temos competências, mas vamos imaginar num ato legislativo, numa inconstitucionalidade de lei, o Supremo fala e fala por último. Mas nesse sistema do Montesquieu de freios e contrapesos, nós temos, por exemplo, o presidente da República indica um ministro do Supremo, que passa por uma sabatina e tem que ser aprovado pelo Senado. Deu para perceber como isso se move. Vamos pensar, por exemplo, no Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público. Nós temos aí o procurador Aras, né? Augusto Aras. E como o presidente da República tem foro privilegiado, tudo que diga respeito a crimes ocorridos no curso do mandato do presidente da República, isso tudo. Então, vamos entrar naquele inquérito que já existe, né, daquele choque entre o Moro e o Bolsonaro. Então, quem é que vai ter a última palavra? É o Procurador-Geral da República. Ele pode pedir o arquivamento do inquérito ou pode entrar com uma ação penal. E o Supremo não pode se meter nisso. Se ele pediu o arquivamento, é arquivado. Mas, dentro desse sistema de freios e contrapesos, o que a gente tem também, Gelson? Nós temos um artigo na Constituição, que é o 52, inciso 11, que diz o seguinte: o Senado, veja bem, por maioria de votos, pode dar um cartão vermelho para o procurador e exonerá-lo de ofício. Então, nós temos todos os mecanismos, a nossa Constituição é muito boa com relação a isso. Agora, evidentemente que ela não vai agradar. Só para se ter ideia, o ouvinte, hoje, sobre o meu comentário na CBN, que eu disse que a palavra final era sempre do Supremo, porque o Supremo tem o poder jurisdicional. Jurisdictio, que é a expressão latina, quer dizer o direito. Então, tendo um conflito, quem diz o direito sendo acionado é o Supremo Tribunal Federal. Mas nesse comentário, em que eu digo que a última palavra é do Supremo e que não existe poder moderador, uma pessoa perguntou: olha, se a última palavra é do Supremo, como é que a gente faz? A resposta é exatamente que decisões judiciais se cumprem. Assim é o sistema. Alguém tem que ter a palavra final. Professor, o presidente da República se queixa das interferências do Supremo. Nós já tivemos outros representantes da classe política também reclamando, gente do Executivo, gente do Legislativo. O Supremo erra a mão também, na sua opinião? Sim, nós não estamos aqui, nós estamos num tribunal feito de humanos, né? Erra a mão. E, puxa, Gelson, você me fez lembrar uma coisa. Vou te responder essa pergunta, se você deixar, claro, por favor. com Mário Quintana, tá? O grande poeta. O Mário Quintana, olhando a Temis, que é a deusa grega da justiça, né? E lembrando e olhando a Temis já com uma venda nos olhos. A venda, sinal de imparcialidade, né? Então, mas a Temis é cega.
e o Mário Quintana escreveu. A justiça é cega, e isto explica muita coisa. Então, Sabe as palavras. sabe as palavras. Então, o Supremo não só erra, o Supremo se finge de não ser um tribunal político e acaba sendo, porque a Corte Americana, que a gente adotou como modelo, tá? O nosso modelo é a Corte Americana, a Suprema Corte Americana. Ela que inspira o Supremo, inspirou o sistema, é uma corte declaradamente política. Vejo que ela, e aproveitando esse terrível episódio, um triste episódio, covarde episódio que ocorreu em Minnesota, a gente, olhando a história da Corte Suprema Americana, dá para ver bem que ela sempre foi política, especialmente em decisões, eu estou agora no século passado, dizendo sobre o racismo. Eu lembraria uma decisão, Gelson, da Corte, que é horrível, no sentido de que ela diz, olha, na escola não pode ter racismo, mas no refeitório, vão ter 2 refeitórios, um para branco, outro para negro. Então, ela mesma admite o racismo. E numa evolução, se colocam todos no mesmo refeitório, mas em mesas só de brancos ou só de negros. Isso, então, é uma corte política que, evidentemente, adotava a política racista que dominou durante um tempo nos Estados Unidos. E o nosso Supremo Tribunal Federal muitas vezes se intromete, mas vamos a um caso bem concreto e que vai ser decidido agora no dia 10. Tá? Eu me refiro à questão da fake news. Então, veja, todo mundo sabe, até um reprovado em exame da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Até ele sabe, que juiz julga, ponto e basta. Juiz não investiga. Então, o que a gente viu no Supremo Tribunal Federal? O atual presidente, o Dias Toffoli, aquele que foi reprovado em concurso público por 2 vezes para magistrado, na Justiça de São Paulo. Bom, mas então tem o lado político da indicação e o Toffoli acabou virando ministro. Então, como o Marco Aurélio também acabou virando ministro, o Marco Aurélio é primo do Collor de Mello. Bom, mas voltando ao problema da fake news. O que faz o Dias Toffoli incomodado, muito incomodado com as fake news e com ameaças, tá, a membros do Supremo Tribunal Federal? Ele rasga a Constituição, que estabelece o sistema acusatório. Sistema acusatório é ter um juiz imparcial, ter um acusador e um réu com tratamentos iguais, paridade de tratamento, imparcialidade do juiz. Então, esse é o sistema acusatório que concentra no Ministério Público as ações penais públicas. Tá? Ele é o titular. Agora, veja o que faz o Toffoli. Rasga isso. Bom, também com 2 concursos de reprovação nas costas, eu acho que ele ainda não aprendeu essa parte da Constituição. Não aprendeu porque ele baixa uma portaria. Eu falei, Gelson, porcaria ou portaria? Entendemos. Bom, ele baixa essa... Desculpe, às vezes a gente pensa uma coisa certa e não fala outra. Tá. Bom, aí baixa essa porcaria, ou melhor, essa portaria, que é uma porcaria, porque um magistrado não pode, ainda mais o presidente do Supremo, e determina nessa portaria a instauração de um inquérito. O que diz o regimento interno do Supremo? Além da Constituição que a gente já falou, diz que pode ser instaurado um inquérito no Supremo por fato criminoso, em situação de flagrância, evidentemente, ocorrido em dependência do Supremo Tribunal Federal.
ele baixa por causa do quê? De fake news, problema de telemática que não está ocorrendo dentro do Supremo. É só desligar, não acontece nada. Bom, mas ele baixa essa portaria sem legitimidade, é a palavra adequada, e, e, e pega um Torquemada de plantão. O Torquemada é o grande inquisidor, tá? Dos hereges no tempo da Inquisição. Ele é que se destacou como o mais violento. E a Inquisição, o inquisidor era aquele que apurava e julgava. Daí o mundo civilizado ter se livrado desse sistema inquisitorial. Mas o Toffoli pega e designa nessa portaria um Torquemada de plantão que se chama Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes, que tem livros de direito constitucional, engraçado, né? Parece que esses autores de livro esquecem o que escrevem, né? Pois O é, que professor. escreveram. Né? Ele sabe o que está na Constituição, né? Então, ele começa a apurar. O quê? Fake news e ameaças. E na portaria também tem um detalhe, que esse detalhe faz rir, né? Porque está apurando o quê? Fake news e ameaças a ministros do Supremo e incorpora quem? As famílias, ué. O senhor sabe que hoje na Gazeta do Povo tem uma manchete, muito a propósito do seu raciocínio, eu quero que o senhor retome, por favor. A manchete é a seguinte: STF vai mesmo ser vítima, acusador e julgador no inquérito das fake news? É isso mesmo. É exatamente isso. Não faz sentido. sentido. E dia 10 vai dizer, não faz nenhum sentido. É uma arbitrariedade assim, que, como eu disse, até um reprovado em exame da OAB é capaz de ver. Aliás, não precisa ser nem jurista, nem estudante de direito para se verificar isso. Né? Aliás, por falar em reprovados, professor, o senhor frisa com muita veemência e autoridade, diga-se de passagem, por isso que eu fiz questão de passar em revista o seu currículo, que é só uma parte do que o senhor tem de contribuição à justiça. O senhor fala muito sobre a qualidade dos nossos juízes da mais alta corte, da nossa instância. Estamos mal representados de corte, é isso, professor? Na realidade, essa forma de indicação não agrada, né? Então, Correto. Indicação pelo presidente e aprovação pelo Senado, que na Cria realidade... vínculos, né, professor? Cria vínculos. E, na realidade, não se faz lá nenhuma inquirição, nada mais duro. E antes tem o beijamão, que é ridículo, né? Vale dizer, o candidato vai, visita senador por senador, é chamado beijamão. Mas, Gelson, voltando àquela portaria e da apuração de fake news e ameaças aos magistrados e seus familiares, familiar agora virou também... se incluiu no Supremo. Bom, mas disso tudo, e aí é que está o grande problema do dia 10. Porque o que tem lá dentro desse inquérito? Tem prova, e porque delegados federais foram experientes, foram requisitados para ajudar o ministro Moraes e que levantaram até os financiadores de fake news. Além dessas milícias digitais que pensam que praticam liberdade de expressão, não, eles praticam crime de injúria, calúnia, difamação, ameaça, tantos outros. Então, o que esses delegados fizeram? Fizeram um trabalho excelente e tem um material muito bom. Agora, dia 10, o Supremo é chamado a se manifestar sobre a legitimidade desse inquérito. Tá? Tem gente, os bolsonaristas e o próprio Bolsonaro e seu clã falaram já na suspeição. Bom, mas isso tudo vai ser decidido no dia 10. Agora eu chego a pensar no seguinte, vamos pensar, e peço que o ouvinte pense comigo, e você também, Gelson, que é privilegiado, tem inteligência e capacidade, inteligência privilegiada. Veja, eu chego a ver, nesse momento, eu vou no supermercado e compro uma pasta de dente.
Uhum. ela vem embalada, não vem? Correto. Esse inquérito, na realidade, é a embalagem, porque o conteúdo é bom. E Entendi. o conteúdo exige providências, que é a fake news, que são as ameaças, que tem todo um. Pelo que a Rádio Corredor, existia a Rádio Corredor do Supremo, né? E a Rádio Corredor da Procuradoria, parece que e a Rádio Corredor noticia a existência de um gabinete de ódio, da onde partiriam parte disso, tá? Fora o financiamento feito por empresários. Tá? Então, o conteúdo é bom. Agora, se existe esse vício de origem, o Supremo podia fazer o que fez, como é que a gente faz para jogar a embalagem fora e ficar com a pasta dental conteúdo? O É professor, o isso Rádio que o Corredor Supremo do vai ter Supremo, que. o Rádio Corredor do Supremo fala o que sobre a parte boa do inquérito? Vai ser julgado? Vai ser É, investigado, perdão? pelo que eu ouvi pela Rádio Corredor, né, porque eu tenho um rádio escuta aqui, tá? Ou eles vão jogar o conteúdo e vão ficar só com a embalagem? Isso, na realidade, vai ser um contorcionismo jurídico. Tá? Então, vamos pensar naqueles contorcionistas de circo. Tá? Agora vai ter contorcionismo do pessoal de toga. Tá? Uau! Como se diz, de veste talar. Toga não, veste talar. Sabe por que é veste talar? Porque é comprida, vai até o talo, vai até o tornozelo, até o talão de Aquiles. Né? Bom, contorcionismo. Mas veja, agora, com muita seriedade, a gente tem que pensar numa solução para isso, porque está tudo apurado. Correto. Agora, qual seria uma solução técnica, jurídica, já que o inquérito, inquérito não é processo, inquérito é apuração. No inquérito, perdão, já que tem esse conteúdo, tem que sanar esse vício de origem, afastar, por exemplo, o Alexandre de Moraes, falar, olha, você não vai poder participar do julgamento, vamos mandar esse inquérito para a polícia mesmo, onde ele deveria ter tramitado, e depois ele volta e vai para a procuradoria para arquivar ou denunciar. Bom, está alertado. A sociedade fique atenta a isso. Professor, Dia 10, né? Dia 10, temos que ficar Dia atento a 10. isso. O Bolsonaro corre o risco de perder o mandato, professor? Olha, se o Brasil fosse um pouquinho mais sério, eu diria que o Bolsonaro está com um pé numa casca de banana, tá? Diante de uma cova profunda e ventos superiores a 100 quilômetros por hora o apanham nas costas. Ou seja, ele está com o pé mais para a cova do que mais nada. Isso, ressaltando aquilo que eu disse antes, Gelson, isso se a gente tivesse aí um pouquinho mais de seriedade. Porque o que a gente está vendo todos os dias? Todos os dias. Um presidente que, sem máscara, irresponsavelmente, não mantém distância entre as pessoas e mais, participa de reuniões, participa de movimentos, aliás, incita esses movimentos, está com as pessoas, rompe com o quê? Com portaria do Distrito Federal, que determina aí o isolamento e não permite manifestações, rompe com portaria do próprio Ministério da Saúde, rompe com recomendação da Organização Mundial de Saúde e cai, mas cai com tudo, no Código Penal. Código Penal que no artigo, nos crimes contra a saúde pública, artigo acho que 268, é muito claro dizer que aquele que descumpre determinação administrativa para a defesa da saúde pública, descumpre, que é exatamente o caso dele
do Bolsonaro todos os dias. Descumpre isso e, com isso, atua ou pode ser um agente disseminador de vírus, atenta contra a saúde pública. O crime é de prevenção, para que se evite que a pessoa faça isso. Quer tenha, quer não tenha o vírus, tá? Ninguém pode fazer isso, porque existe sempre o risco. É um crime de risco. Todo dia ele viola esse artigo do Código Penal e, se fosse um país sério, ele estaria mesmo com o pé na casca de banana e o vento forte para cair em cova profunda. Mas não só isso ele faz. Veja o problema dessas reuniões que ele apoia, que são reuniões de matriz fascista, que lembra aquelas que a primeira delas até que o Mussolini fez em 1919 na Praça do Santo Sepulcro de Milão, onde se lança o Partido Fascista e onde ele começa a armar arma de fogo. O quê? Os fasci de combatimento, vale dizer, as suas milícias fascistas, que logo depois, em 1922, 1919 forma, em 22 já está com força e armamento suficiente para fazer a marcha sobre Roma, e onde obriga o rei da Itália a nomear o Mussolini primeiro-ministro. E então, o que temos aí de semelhanças? Essas milícias bolsonaristas que atentam ao Estado democrático de direito, atentam às liberdades públicas, é pessoal furioso que quer fechamento do Supremo, do Congresso e, pior, a reedição do ato institucional número 5. Isso também é crime. É crime nessa incitação que o presidente vem fazendo. Eu diria no resumo do resumo, Gelson, que tem duas coisas. O Código Penal, que são crimes cometidos no curso do mandato. Esses são da competência do Supremo. O presidente precisa ser denunciado pelo Procurador-Geral da República, o Supremo recebe essa peça, consulta a Câmara, porque na Câmara estão representantes do povo, e se tiver um sinal verde da Câmara, o Supremo, se receber a denúncia e instaurar o processo, o presidente fica imediatamente afastado por 180 dias, que é o prazo para julgamento. Esse é um caminho. O segundo caminho é o caminho político, de crime de responsabilidade. E aí, isto começa pela Câmara, que dá um sinal dele, e o julgamento ocorre pelo Senado, como a gente já viu com episódios Collor e Dilma. Então, tem esses dois caminhos. Professor, a propósito de reuniões, vamos puxar aqui o fio da meada daquela reunião, da fatídica reunião ministerial, né, que veio a público em função da saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Saiu atirando, enfim, tudo aquilo que a gente viu no noticiário. Eu quero a sua opinião, professor, sobre a saída do Sérgio Moro e o modus operandi do ex-juiz, da maneira como ele saiu. E aí, professor, o senhor aprova, o senhor é dos que aprovam ou que reprovam a maneira como o Moro deixou o governo e o desdobramento disso? Não, eu aprovo. Evidentemente, ele fez um grande serviço ao país, a mostrar o quê? Voltamos àquele ponto da separação de competências, tá? Veja que a Polícia Federal, ela está no poder executivo, tá? Mas a Polícia Federal, como também a Polícia nos Estados, tá? Tem um ramo que se chama Polícia Judiciária. Correto. A Polícia Judiciária é que apura crimes, a autoria dos crimes, a existência dos crimes por meio de inquéritos. Isso é uma função de Polícia Judiciária. Tá? Apura, por exemplo, rachadinhas, apura tudo quanto é crime. Tá? Para quem não conectou ainda, a gente está falando de Polícia Civil.
Então, é polícia judiciária. Tá? O trabalho da polícia judiciária, que é esse do inquérito, tem como destinatário o Ministério Público e o Poder Judiciário. Não tem como destinatário o presidente da República. O presidente da República tem a Polícia Federal em função executiva para fiscalizar fronteiras, uma série de coisas. Uma polícia judiciária, não. Polícia judiciária é função auxiliar do Poder Judiciário e do Ministério Público. E o que o presidente Bolsonaro pressionava o Moro? Ele queria se imiscuir, se intrometer em assuntos de polícia judiciária, especialmente na Superintendência do Rio de Janeiro, onde tem lá os processos das milícias dos seus filhos. Tá? E a rachadinha do seu filho, quando era deputado no estado do Rio de Janeiro, eu me refiro ao Flávio Bolsonaro, e que é acusado de, dentre outras coisas, de peculato, de ficar com parte do dinheiro do pessoal do seu gabinete. Isso tem dados do COAF, tem várias provas. Então, essa tentativa de impor, e o Moro dá uma resposta muito correta a respeito disso, teve um procedimento muito acertado, ético, no sentido, o presidente, o senhor quer mudar? Me dê uma justa causa que a gente muda. Então não havia justa causa. E até o presidente mentiu em várias oportunidades. A primeira delas, quando disse que queria trocar o superintendente do Rio de Janeiro porque a produtividade era baixa. Se verificou depois, e isso é provada, de que ele era o melhor superintendente em termos de apurações, de atividade produtiva. Então, era uma mentira. A segunda, o próprio presidente disse, aquele pessoal que fica ali fazendo claque para ele, e mais jornalistas pegaram a fala, isso foi transmitido. Ele disse, não, eu troquei o superintendente da Polícia Federal porque ele estava muito cansado e queria sair. E ficou provado que isso é uma outra mentira. A pessoa não queria sair, e na véspera daquela que você, Gelson, usa um eufemismo, chamando aquilo de reunião de ministros, poderia ser também visto como uma reunião num bafom francês de quinta categoria, de luz vermelha, né, como se fala muito, ou luz rosa. Bom, em casas de prostituição, vamos fechar aqui. Nessa reunião, antes dessa reunião, o Moro recebeu, o Jornal Estado de São Paulo publicou, uma mensagem no sentido de que, olha, o superintendente já está demitido e basta. Então, durante aquela reunião, ficou claro, aquela cara feia do Moro que ficou, aspas, bicudo, vamos dizer assim, e de braços cruzados, e o Bolsonaro se dirigia a ele dizendo que queria efetivamente interferir. Essa história de segurança, ele estava indicando a pessoa errada, porque se fosse segurança pessoal, não era com o Gabinete de Segurança Institucional, com o general Heleno, né? Heleno, que estava do outro lado. General Heleno, que coisa, não? Essa semana morreu aquele impoluto, o Lalau morreu, né? Lalau. Há 3 dias atrás, com toda aquela fraude na Constituição. Tal. E tem lá vários telefones do Lalau ao coronel, à época era o coronel Heleno. E o general Heleno também, ele foi assessor do Nussmann. E quando o Nussmann foi preso, no dia seguinte ele saiu lá do COB, né, o Comitê Olímpico e tal. E o general Heleno fez aquela nota golpista, né, ameaçadora. Estou dizendo isso para, já que você fez aí a colocação, que o país vai mal, né? Professor, eu já estourei o tempo aqui em quase 10 minutos, mas eu preciso pedir para o senhor, eu preciso muito ouvi-lo sobre 2 temas, bem rapidamente. Adiamento das eleições, professor.
Bom, adiamento da eleição Adiamento, né? sim, adiamento. No máximo em De eleição. dezembro, né? Sim, a gente tem que ver o momento, né? Tá. Porque está se falando muito dessa saída para a segunda fase, dessa primeira abertura com todas as cautelas. Evidentemente que isso é possível também para se votar e etc., com todas essas cautelas, mas se fala, e a Europa treme a respeito de, porque está entrando nessa segunda fase, né, volta da Correto. pandemia numa volta forte. Então, a gente tem que analisar no momento mais adequado. Essa decisão está em boas mãos, professor, porque a mim inspira confiança o ministro Barroso, agora presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O senhor gosta do perfil dele, não? A decisão é do colegiado, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. O Barroso, será que é aquele que contou a história da Itália, que não tem nenhum livro, em que o Battisti era um defensor contra o fascismo e a Itália já era republicana e o primeiro-ministro da Itália era socialista? Será que estamos falando da mesma pessoa? Ok, o senhor já respondeu a minha pergunta, eu vou revisar os meus conceitos a respeito dele. Muito obrigado pela dica, Não, professor. Professor, Operação Lava Jato, e aí? Por que a Lava Jato nasceu inspirada na Operação Mãos Limpas? O senhor na minha opinião, e de muita gente que entende do riscado, a maior autoridade do Brasil em Operação Mãos Limpas. Eu queria que o senhor falasse do futuro de Lava Jato para a gente encerrar isso aqui. Olha, lembrando que a Operação Mãos Limpas ocorreu no norte da Itália, em Milão. Como não tem foro privilegiado, o primeiro-ministro Bettino Craxi estava envolvido, não existe foro privilegiado lá, então o local, que foi um desvio de dinheiro, Mãos Limpas é corrupção na política partidária italiana, e tinha um desvio num local de velhos, um hospital, asilo de velhos, o Pil Albergo Trivulzio. Então, parte-se daí. E se descobriu toda a corrupção de partidos políticos, que todos foram extintos e se começou tudo de novo. A nossa Lava Jato foi muito mais longe, os valores são muito maiores, não dá nem para comparar uma com outra. Correto. Com relação em potencialidade criminal, né? Bom, só que a preocupação que existe é que o combate à corrupção é permanente. E a Lava Jato parece que está um pouco parada, né? Desacelerou e precisa pegar no tranco de novo, né? Tá bom. Professor, para a gente encerrar, não quero tomar muito mais do seu tempo, tem um exercício que a gente começou aqui há algumas semanas, quando nós fizemos a live com o Teco Medina, que é nosso colega de Rádio CBN, né? O Luiz Gustavo Medina. Então, eu quero do senhor uma dica de série. O senhor assiste série na televisão? Uma dica de série para quem está acompanhando. O que o senhor tem visto de série na TV? Olha, eu tenho visto várias coisas que são aí do meu interesse profissional. Não várias histórias da vida real, tá, professor? Mas olha, eu vi um recomendo, né? É um filme italiano feito pela televisão, chama-se Il Processo, ou Processo, está dublado em português, é exatamente uma história que envolve um assassinato, tá? Opa. E é um assassinato em que uma promotora muito atuante da magistratura do Ministério italiano, ela começa a apurar aquilo e descobre, e aí está o grande mistério, e como a coisa vai, eu não vou contar aqui, mas olha, é uma série espetacular. Vale a pena estar nessa Netflix. Sim, Netflix. Sim. Il Processo. Professor, livro, o senhor lê o tempo todo, o senhor lê muito, além daqueles que o senhor está escrevendo nesse momento, o que o senhor está lendo? Pinça aí uma indicação para a gente de livro. Olha, na realidade, agora, nesse período difícil, eu estou relendo, mas aí eu tenho o italiano é a minha segunda língua, tá? Eu sou também cidadão italiano. Então, eu estou lendo um livro muito interessante,
sobre toda a história do fascismo italiano. Tá? Do Corrado Augias, que é um jornalista do La Repubblica e que é um historiador também. Então, eu estou revendo todo o fascismo exatamente por causa do governo Bolsonaro. Filme, tem algum filme para indicar para a gente? O filme tem um muito bom também. Como eu nasci, bom, estamos falando do Paraná, então todo mundo vai me compreender bem, tá? A comunidade italiana é muito forte. Um filme extraordinário que mostra a corrupção na política italiana, com mulheres, essas coisas, droga, chama-se Suburra. 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 Também está na Netflix, tá? Bacana, Suburra. bacana. Pô, professor, o senhor não para? É com o Favino, tá? É com o Favino. O Favino é visto como aí um grande sucessor, trabalha maravilhosamente, do Marcello Mastroianni. Fantástico, conheço o trabalho dele. Professor, o senhor não para, né? Até nas horas de lazer o senhor está estudando, né? Cada um tem um prazer na vida, né? Então, eu gosto de ficar aqui enfiado nos livros, lendo, e tenho um segundo prazer, que é nadar, tá? Eu nado desde os 7 anos de idade. Olha, que bacana! Joguei polo aquático, nadei, fiz várias coisas e continuo nadando dia sim, dia não, 2 quilômetros. Só que agora que é uma pandemia, as piscinas não tem onde nadar, né? Nossa, deve estar louco para cair na água, né, professor? Sim, agora uma água quente, porque estamos no inverno. Professor Walter Fanganiello Mairovich, foi um prazer enorme, que privilégio. Muito obrigado pela gentileza de nos atender. Foi um papo incrível. Olha, nós passaríamos horas aqui. Olha, gratidão pela sua contribuição, tá, professor? Eu espero pela oportunidade de revê-lo em breve, no segundo semestre. A gente já está desenhando o nosso próximo fórum de ética e a gente quer o senhor aqui, porque a gente vai ter muita coisa para tratar e todo esse conjunto de informações e aprendizado, o senhor precisa compartilhar isso com a gente. Obrigado mais uma vez, tá? Eu é que agradeço, foi uma honra, e agora eu vou fazer meu protesto, tá, com você. A última vez que eu estive em Londrina, nós saímos para jantar, tá? Verdade. E falamos o tempo inteiro sobre, eu e você estávamos jantando, e falamos sobre o meu Palmeiras, e você não fez nenhuma pergunta sobre o meu Palmeiras. Mas fica para a próxima. Tá? O senhor sabe por quê? Eu estou feliz, porque o meu São Paulo parou de perder. Em função da pandemia, a gente não tem perdido mais nada, né? Saudações palmeirenses. Então, eu tenho uma palmeirense em casa. Minha filha mais velha é palmeirense. Professor, muito obrigado. Fique bem, em segurança e com saúde, tá? Igualmente. E cuidem-se todos, tá? Um abraço, professor. Obrigado. Tchau, Gelson.